Olá, eu sou o professor Marcel Oliveira, professor da Prós Educação, e eu estou aqui com vocês hoje para dar continuidade à apostila Desenvolvimento de Modelos de Negócio. A cada vídeo nós falamos sobre 2 temas diferentes e hoje nós falaremos sobre o tema 9, Gestão Empresarial, Estratégias e Ferramentas. Então nós vamos entender o conceito de gestão empresarial, o que é que aborda como um todo a gestão empresarial, as estratégias que podem ser adotadas para uma boa gestão e algumas ferramentas que servem para serem aplicadas durante o processo de gestão empresarial. No tema 10, plano de negócios e o modelo Canvas. O modelo Canvas é um dos modelos mais utilizados para se fazer um plano de negócios. Nós vamos ver o passo a passo para se montar um modelo, de um plano de negócios, e esse seria o pontapé inicial para você que deseja abrir o seu próprio negócio. Bom, vamos lá? Para começar, pessoal, tema 9, gestão empresarial, estratégias e ferramentas. A gestão empresarial é a estratégia utilizada pelo gestor para conduzir um negócio ao seu potencial máximo, ou seja, ao sucesso. Todo mundo que é gestor de um negócio, obviamente, quer que ele chegue ao sucesso. Mas como eu faço para que o meu negócio consiga chegar ao seu potencial máximo? Existe todo um planejamento, toda uma estratégia por detrás que facilita que o processo de chegada ao sucesso seja alcançado. São utilizados processos mais eficientes com o objetivo de se obter os melhores resultados. Se eu faço de uma maneira e eu obtenho resultado X, porém, se eu transformar essa maneira de fazer e conseguir obter 2x, isso é mais vantajoso para mim e para o meu negócio. Portanto, adequações, transformações, aprimoramentos fazem parte de um processo de gestão empresarial, sempre com o intuito de melhorar os resultados. Se hoje eu apresento um resultado X e com alguma transformação eu consigo alavancar isso sem gerar um aumento de custos, sem gerar um aumento de tempo, perfeito, você está aprimorando o seu processo de gestão. Para isso, além de exigir um profundo conhecimento da organização, ela também demanda habilidades de organizar processos, gerenciar pessoas, importantíssimo esse tópico, apresentar soluções, investir em inovações, entre outros. Então a gestão empresarial é um conjunto de fatores que você desenvolve com o intuito de melhorar todos os indicadores da empresa. Ele coloca aí, é necessário ter habilidade de organizar processos. E o que é isso? Você conseguir criar um processo efetivo que seja validado. E o que quer dizer validado? Que as pessoas consigam executar este processo de maneira organizada e permanente, que isso se torne um hábito. É muito comum em algumas empresas hoje em dia você não conseguir validar os processos. Você chega para a sua equipe e diz, olha, a partir de hoje o processo para produzir este produto será da seguinte maneira, assim, etapa 1, 2 e 3. Porém, quando não existe um monitoramento e uma supervisão deste processo, ele acaba morrendo, ele acaba não acontecendo ou não sendo validado. Então é importante que o gestor tenha essa capacidade de organizar, conduzir e supervisionar o processo para que ele se torne algo habitual e não só seja executado mediante uma supervisão. Tem que fazer parte do dia a dia da empresa os processos bem definidos. Gerenciar pessoas. Isso é fundamental no mercado de hoje em dia. Se
Se você não consegue gerenciar pessoas, você também não consegue gerenciar uma cadeia, uma empresa como um todo. Por quê? As pessoas fazem parte da organização. Elas precisam ser gerenciadas, elas precisam saber exatamente o que e quando fazer e como fazer. Então é muito importante a capacidade de gerenciar pessoas, delegar, né, conduzir, orientar. O líder verdadeiro, ele direciona, né, ele comanda, ele não manda. Mandar é diferente de comandar, né? Comandar, como a própria palavra diz, é a palavra de comando, é a palavra de direcionamento que guia as pessoas. Apresentar soluções. O gestor, ele tem que ter a capacidade de pensar fora da caixa e de oferecer soluções para os problemas que ele encontrar. Não adianta ficar só martelando o problema. Eu preciso gerar soluções que vão trazer benefícios para aquele processo, para aquela empresa em si. Investir em inovações. Todo gestor precisa o tempo todo estar ligado no mercado e verificar o que de novo está acontecendo. Será que o processo que eu utilizo hoje, será que a ferramenta que eu utilizo hoje não pode ser aprimorada? Será que já não existe algo novo que possa ser melhorado? O gestor precisa estar ligado a isso. Bom, vamos falar sobre estratégias competitivas. Uma estratégia competitiva é a forma como uma empresa está posicionada em relação aos seus concorrentes, com destaque para os seus diferenciais e para aquilo que a torna especial em relação aos demais. A estratégia competitiva trata-se de um norte, ou seja, um guia para que a empresa possa se apoiar e consiga chegar à posição almejada, que na maioria das vezes é a posição de líder de mercado ou então de referência daquele mercado. A estratégia competitiva, ela aponta qual é o norte que a empresa deve seguir para se comparar e para se adequar como melhor do que os concorrentes. Qual é a estratégia competitiva que a sua empresa adota hoje para se diferenciar dos demais concorrentes? Em matéria de competitividade, qual é o seu diferencial? O que é que torna você diferente dos demais? Isso é estratégia competitiva. Eu sou mais ágil que os meus demais concorrentes. O meu produto tem uma qualidade muito superior aos meus concorrentes. A minha estratégia é levar serviços de qualidade. Então, qual é o seu diferencial? Qual é a sua estratégia competitiva? Seguindo, essa estratégia ela pode ser tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Vamos ver a diferença entre as duas? A estratégia de fora para dentro é quando a compreensão da estratégia é dada a partir de uma análise externa, ou seja, do estudo sobre o mercado. Nesse modelo, a empresa deve pesquisar a fundo sobre o mercado e, a partir daí, descobrir uma forma de se tornar mais competitiva. Dentro deste mercado, o que é que eu posso trazer para me tornar mais competitivo do que os concorrentes que já existem? Para aumentar a chance da disputa, é preciso que a organização defina a sua vantagem competitiva junto ao mercado. Somente assim ela estará à frente dos seus concorrentes. Por exemplo, dentro do mercado de alimentação, eu sou o único que oferece produtos naturais. Entende? Essa é uma vantagem competitiva de fora para dentro, do mercado para dentro da empresa. E de dentro para fora? É quando a compreensão da estratégia tem origem a partir da percepção dos recursos internos da empresa. Significa buscar dentro da organização aquilo que a diferencia dos demais. Neste ponto de vista, o mercado de atuação é escolhido em funções das capacidades organizacionais, ou seja, a empresa vai atuar naquilo que ela faz de melhor. Portanto, é o ambiente interno que vai propor a competitividade. Eu vou entrar no mercado de alta tecnologia, porque todos os meus recursos internos demonstram que
porque eu sou uma empresa que disputa por alta tecnologia, no mercado de alta tecnologia. Então, as suas competências internas é que irão definir o mercado que você irá atuar. Isso é uma estratégia de dentro para fora. Ok? Bom, processo criativo. Processo criativo é o nome dado à construção e ao desenvolvimento de um pensamento ou ideia e tem por objetivo exercer a criatividade para a resolução de um problema ou para criar um processo inovador. Trata-se de um processo que estimula e capacita uma ou mais pessoas a terem ideias e gerarem soluções criativas. Graham Allens, que é o criador e idealizador deste processo, ele diz que ele é dividido em 4 partes: preparação, incubação, iluminação e verificação. Então existe sim um processo para se criar algo novo. Vamos ver cada etapa deste processo? A primeira delas é a preparação. É investigar informações. É ir a fundo sobre uma ideia que surgiu e você precisa colher informações sobre aquilo. Por exemplo, quero entrar no mercado de fornecimento de conteúdo digital. Bom, primeiro de tudo, eu preciso me preparar para isso. Pesquisar informações, verificar empresas que já atuam neste mercado, verificar as ideias de sucesso que já foram adotadas e, diante disso, colher o maior número de informações e investigar o maior número de cases positivos e também negativos, para a gente aprender com eles, possíveis. É uma junção de informações, seria como uma grande pesquisa sobre aquele tema em específico. Deixa eu tomar uma aguinha. O segundo passo é o que a gente chama de incubação. E o que é incubar? Como o próprio nome diz, é um período de guardar, né? Atividade inconsciente, dar tempo ao tempo. E o que é isso? Isso é dar um tempo para a sua mente, literalmente ficar ociosa. Então não é para fazer nada? Mais ou menos isso. Você, depois de colher todo aquele número de informações, você não precisa ter aquela expectativa, aquela ansiedade de chegar logo a uma ideia brilhante. Tenha o tempo de incubação. Deixe a sua mente processar aquele número de informações e organizar mentalmente aquelas informações. Nossa mente precisa de tempo para pensar, alocar, fazer conexões com algo que já seja do seu conhecimento e aí sim, posteriormente criar. O período de incubação ele é necessário para amadurecer a ideia, porque naturalmente depois ela vai surgir. E aí a gente vai para a terceira etapa, que é a iluminação. É aí sim que a ideia surge. É aquele momento, né, que popularmente a gente fala eureka, né? Descobri a solução, cheguei à ideia principal, a solução é essa, é aquilo outro. Então, eu tive o start, eu tive o estopim da minha ideia, né? E geralmente ela acontece depois do período de incubação, quando você deu tempo para suas ideias se organizarem, criarem conexões mentais e desenvolverem uma solução, na maioria das vezes, muito criativa. Esse é o período de iluminação, desculpe. Por último, a gente chega no período da verificação. Depois que você tem a ideia, a sacada final para o projeto, para a criação de um novo processo, você vai verificar a viabilidade daquilo. Você vai testar, né, e verificar literalmente se aquela ideia em questão pode realmente ser aplicada, se ela terá viabilidade. As pessoas vão comprar a sua ideia é viável? Qual é o custo que terá a sua ideia? É possível realizá-la? Esse é o processo de verificação. Bom, algumas ferramentas que podem auxiliar dentro do processo criativo.
A primeira delas, muito conhecida, antiga já no mercado de criação, é chamada de brainstorm. Traduzindo, é uma tempestade de ideias. E o que é isso? As pessoas se reúnem em volta de um determinado tema, de um determinado assunto, de uma determinada pauta, e a partir dali elas fazem uma discussão, uma exploração dessa pauta, expondo várias ideias e pontos de vista diferentes. Durante a realização dessa ferramenta, as ideias são colhidas e anotadas, e tudo aquilo, por mais estranho ou diferente que seja, entra dentro do brainstorm. Depois que todas as ideias são colhidas, aí sim você chega à ideia de uma afunilação, ou seja, de um filtro, para verificar, depois de todas as ideias estarem no papel, o que é que realmente é viável, o que é que realmente faz sentido, o que é que você pode aproveitar de uma ideia, mas puxar um ponto de outra. Essa é a reunião de brainstorm. Ela ajuda no processo criativo para chegar ao nome de um produto, para chegar ao desenvolvimento de uma campanha, para chegar a uma nova solução. Além disso, a gente tem também o processo de design thinking, né? O processo de design thinking ele é formado por 4 etapas. A primeira é chamada de insights ou de imersão. É o momento de mapear todas as possíveis interferências internas e externas que podem impactar o negócio. Entender os cenários, tanto macro, que é o de fora, quanto micro, que é o de dentro. E colher o máximo de informações possíveis para auxiliar na tomada de decisão. Em seguida, você vai para a fase de ideação. Depois de realizado o diagnóstico, é o momento de imergir. Você deve elencar os principais problemas identificados para então pensar nas soluções. Depois que eu colhi todas as informações, é o momento de aí sim criar as ideias necessárias para desenvolver as soluções. Terceira etapa, a prototipação, a ideia de criar os protótipos. Assimile todas as ideias obtidas e crie um filtro. Aquelas que mais se destacarem, é a hora de você criar um protótipo, ou seja, de testar para ver se ela realmente irá funcionar. Nessa etapa são realizados os testes para ver o que é que existe de positivo e negativo daquela ideia que você pensou. Por último, chega na fase final de realização. Depois de todos os testes realizados e validados, é o momento de pôr a mão na massa e produzir. Utilize todo o material gerado para que suas ações sejam efetivas e o produto ou serviço será definitivamente um sucesso. Esse é o processo de design thinking. Bom, tema 10, plano de negócios e o modelo Canvas. O plano de negócios deve ser um documento objetivo, prático e potencialmente visual. Ou seja, qualquer um que bater o olho naquele modelo de negócios, naquele plano de negócios, através das principais informações que contém ali visualmente, ele consegue identificar a ideia do modelo de negócios de uma forma clara e objetiva. O intuito é justamente facilitar a compreensão e utilizar a ferramenta de uma forma eficaz para trazer uma compreensão do plano como um todo. O plano de negócios é um modelo, melhor, é um instrumento ideal para traçar uma fotografia do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor. Você tem um panorama geral de como funciona aquilo. Através dele você terá informações precisas sobre o seu ramo, produtos, serviços, sobre os seus clientes, concorrentes, fornecedores e principalmente dos pontos fortes e fracos que tem no seu negócio. Isso vai te ajudar a ter uma visão muito mais ampla e geral sobre aquilo que você deseja executar. Timmons, que é um autor, um teórico, ele criou o tripé do empreendedorismo, que é composto por 3 pilares: a oportunidade, os recursos disponíveis e a equipe.
Então, para ele, o plano de negócios é um elo entre a oportunidade percebida, né, identificada, e os recursos disponíveis para a realização, para que você consiga explorar essa oportunidade. Claro, dentro desse elo de oportunidade e recurso, a equipe é um ponto fundamental para desenvolver e para unir essas duas forças, a oportunidade e o recurso disponível que você tem, avaliando e equalizando da melhor maneira possível, com o intuito de potencializar todas as atividades que você irá executar e aí sim chegar ao seu melhor, chegar ao sucesso do seu plano de negócios. Modelo Canvas. Modelo Canvas é um dos modelos mais conhecidos para se desenvolver um plano de negócios. Ele é exatamente assim como está nessa figura, e dentro dele você responde 4 perguntas principais para desenvolver o seu negócio. O primeiro é o como, e aí você tem 3 quadrantes. O segundo é o que. Você tem um quadrante principal, que é a proposta de valor. O terceiro é para quem. Eu tenho mais 3 quadrantes. E por último, quanto. Eu tenho 2 quadrantes. Vamos ver em seguida o que quer dizer cada um deles? O primeiro, como eu farei este plano de negócios? Primeiro ponto, quais são as principais parcerias que você vai precisar executar? Quem serão os seus fornecedores? Quais são os tipos de ligação que você precisa fazer? Quais serão os seus intermediários? Com quem você terá de se relacionar necessariamente para desenvolver essa ideia? Atividades principais. Quais serão as principais atividades que você terá de executar para conseguir concretizar essa ideia? Eu preciso construir um forno, eu preciso construir um espaço, eu preciso alugar um determinado maquinário. Quais atividades você terá de executar para realizar a sua ideia? Terceiro, quais serão os recursos principais? O que é que você precisa para fazer o negócio funcionar? Por exemplo, um salão de beleza. O que é que ele precisa para fazer o negócio acontecer? Um espaço, eletricidade, maquinário, equipamentos. Que tipo de produtos e serviços serão necessários? Que recursos serão necessários? O que farei? Dentro do que farei, existe a proposta de valor, que é um dos principais pontos do plano de negócio. É onde você explica para o seu consumidor qual é o ganho real que ele tem quando ele compra o seu produto ou serviço. Lembre-se, a proposta de valor é o principal motivo do consumidor ir atrás de você. Ele quer solução para o problema dele. Então ele busca o seu produto ou o seu serviço. Quanto? Dentro do quanto estão as estruturas de custos, quanto irá custar e de onde você irá tirar os investimentos necessários para executar aquela proposta, aquele modelo de negócio. Qual será a estrutura de custo? Quanto você vai gastar de aluguel, de matéria-prima, de funcionário, de fornecedor? Você precisa ter isso muito claro dentro do seu modelo de negócios. E as receitas, que são a sua fonte de dinheiro, a sua fonte de lucro. De onde é que vai vir o seu dinheiro? Vai vir da venda de produtos? Vai vir da venda de produtos e também do oferecimento de algum serviço? De onde é que vai vir o capital da sua empresa? Para quem? É o último quadrante. Qual é o seu segmento de clientes? Qual é o seu público-alvo? Você vai atuar com um nicho específico? Qual é ele? Quem é a sua persona? Quem é a pessoa ideal para quem você irá oferecer o seu produto? Os canais. Onde é que você vai vender o seu produto? Em lojas? Na internet? Em magazines? Em supermercados? Vou montar uma banca? Vou abrir uma loja própria? Quais serão os canais de venda que o consumidor irá encontrar o seu produto? E o relacionamento com os clientes. Que tipo de prática você irá estabelecer para se relacionar com o seu consumidor?
Quais serão as formas que você vai chegar até ele para comunicar do seu produto, do seu serviço e dos seus diferenciais. Esses são os principais pontos no modelo Canvas de modelo de negócios. Pessoal, a gente termina aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus. Um abraço a todos e até a próxima.